Neste vídeo, apresentamos os termos integrantes da oração. Termos integrantes da oração. Certos verbos ou nomes da oração não possuem sentido completo em si mesmos. Sua significação só se completa com a presença de outros termos, chamados integrantes. São eles: os complementos verbais, ou seja, o objeto direto e o objeto indireto, os complementos nominais e o agente da passiva. Os complementos verbais completam o sentido de verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Estes classificam-se em: objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio de preposição. Exemplos: o agricultor cultiva a terra. Unimos o útil ao agradável. Espero-o na minha festa. Ela me ama. O menino que conheci está lá fora. Observe que em cada frase o complemento está destacado. E observe também que esse complemento não é introduzido por uma preposição. Especificamente na primeira frase, o objeto direto é formado por um substantivo. Na segunda frase, por um substantivo deverbal, ou seja, um substantivo derivado de um verbo. Na terceira frase, o objeto direto é formado por um pronome oblíquo átono, assim como na quarta frase. Na quinta frase, ele é formado por um pronome relativo. Objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, vindo sempre regido por uma preposição. Exemplos: não desobedeço aos meus pais. Preciso de ajuda. Observe que na primeira frase, o complemento aos meus pais é introduzido pela preposição a. E observe que na segunda frase, o complemento é introduzido pela preposição de. A diferença entre objeto direto e objeto indireto está no uso ou não da preposição. Em alguns casos, o objeto direto pode vir acompanhado de preposição facultativa. Isso pode ocorrer quando o objeto é um substantivo próprio. Por exemplo, adoremos a Deus. Quando o objeto é representado por um pronome pessoal oblíquo tônico. Ofenderam a mim, não a ele. Quando o objeto é representado por um pronome substantivo indefinido. O diretor elogiou a todos. Ou, para evitar a ambiguidade, vencemos ao inimigo o nosso colega. Atuam como objeto indireto os pronomes lhe, lhes, mi, ti, si, nos, vos. Exemplo: enviei-lhe um recado. O mesmo que enviei a ele um recado. Objeto pleonástico ocorre quando queremos dar ênfase ou destaque à ideia contida no objeto direto. Desse modo, o colocamos no início da frase e depois o repetimos ou reforçamos por meio do pronome oblíquo anafórico. Exemplos: meu irmão, eu não o vi hoje. Suas cartas, eu as li. O dinheiro já o trouxe escondido. Note que todos esses elementos sublinhados se referem ao objeto direto. Objeto indireto pleonástico, expresso pelo pronome oblíquo lhe ou lhes anafórico. Ao traidor, eu lhe perdoo. Observe nessa frase que o pronome lhe
retoma o objeto indireto. E por isso é chamado de objeto indireto pleonástico. A sua função é dar ênfase ao objeto indireto. Complemento nominal. É o termo que completa o sentido dos nomes, ou seja, dos substantivos, adjetivos e advérbios. Ele sempre aparece regido por preposição. Exemplos: Letícia tem orgulho da filha. Ricardo estava consciente de tudo. A professora agiu favoravelmente aos alunos. A defesa da pátria. O respeito às leis. Apto para o trabalho. Ou apto ao trabalho. Gosto pela arte. Favoravelmente ao réu. Relativamente a alguém. Note que o complemento nominal representa sempre o recebedor, o paciente, o alvo da declaração expressa pelo nome. Observe que todos esses complementos estão dando sentido a um nome e não a um verbo, e por isso são chamados de complemento nominal. Agente da passiva. É o complemento de um verbo na voz passiva. Representa o ser que pratica a ação expressa pelo verbo passivo. Vem regido pela preposição por e menos frequente pela preposição de. Exemplo: Alfredo é estimado pelos colegas. A cidade estava cercada pelo exército. Era conhecida de todo mundo a fama dela. As flores são umedecidas pelo orvalho. A rainha era aclamada pela multidão. Observe que todos esses exemplos são casos de frases na voz passiva, em que o sujeito é chamado de sujeito paciente e o complemento do verbo agente da passiva. Na voz ativa, a primeira frase ficaria: Os colegas estimam Alfredo. Note que o elemento chamado de agente da passiva se transforma em sujeito da frase na voz ativa. Pelo viés da tradição, o sujeito é sempre o agente da ação. As outras frases na voz ativa ficariam: O exército cercou a cidade. A fama dela era conhecida por todo mundo. O orvalho umedece as flores. A multidão aclamava a rainha.